Olá! Você percebeu que com o tempo está perdendo seus músculos? E quer um suplemento que possa estimular o crescimento muscular? Voltar a ter aquela forma, aquele vigor de antes? Voltar a ficar bonito? Será que tomar creatina é a solução? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Creatina, o suplemento mais estudado e mais utilizado por atletas no mundo todo. Será que tomando você vai voltar a ter a força que você tinha antes ou mesmo aumentar a sua força muscular? Será que a creatina é só para atletas? Ou você que está na meia idade ou terceira idade e está sedentário, use creatina traria benefícios extra para o seu corpo? Vou fazer um spoiler aqui. Creatina faz muito mais para o seu corpo do que você imagina. Traz benefícios para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu metabolismo e, claro, para os seus músculos. E também eu vou falar como utilizá-la da maneira correta para você obter todos os benefícios e não jogar dinheiro fora. Como você vai se sentir tomando creatina? Como saber se ela está funcionando para você ou não? E também vou falar sobre os possíveis riscos da creatina. Será que ela faz perder cabelo? Vai ser um vídeo bem completo, então assista até o final. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você toma creatina todos os dias ou nunca utilizou, ou mesmo já utilizou e depois deixou de lado? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. O que exatamente é a creatina? A creatina é uma substância natural que seu corpo já produz. Ela é produzida no fígado, no pâncreas e nos nossos rins a partir de 3 aminoácidos, a glicina, arginina, metionina, e serve para dar energia para o seu corpo, especialmente quando você está fazendo algum tipo de exercício mais forte e de curta duração. Mas não é só isso, ela também ajuda a dar energia para o seu cérebro, aumentando a sua memória, concentração e te deixando menos cansado. A creatina foi descoberta em 1832, então faz muito tempo, e é um suplemento mais estudado de todos, tem mais de 1000 artigos científicos sobre ele. E a boa notícia é que ele é um suplemento seguro e eficaz, ou seja, não seria um desperdício de dinheiro se você optasse por consumir creatina como outros suplementos por aí. Mas será que você precisaria comprar creatina ou você consegue obtê-la em sua dieta? Sim, você consegue obter creatina na sua dieta se você come carne de boi, de frango, de peixe, de peru. Você também está comendo creatina. Mas veja, para você conseguir a quantidade de creatina que vai ajudar nos seus músculos, você teria que comer cerca de 1 kg de carne por dia, ou seja, seria exagerado. Onde e como a creatina age? Quando seu corpo produz creatina, ou você toma a sua creatina, ela é armazenada nos músculos, cerca de 90% a 95%, e 5% vai para o seu cérebro, tendo um papel importante no fornecimento de energia durante a atividade física ou quando você precisa pensar mais. A creatina fornece matéria-prima para a energia que seus músculos e seu cérebro precisam. A creatina facilita a reciclagem da ATP, que é a moeda de energia da célula. O ATP fornece energia imediata para a contração muscular e também para seus neurônios. Quando o ATP é quebrado, ele vira ADP, mais fosfato, liberando energia para suas células funcionarem. Então, o ATP é constantemente sintetizado e degradado. A creatina é a matéria-prima para a formação de ATP, para dar energia para suas células. Então, quais são os 7 benefícios provados pela ciência da creatina para a sua saúde? 7 benefícios: ela pode melhorar seu cérebro. Quando a gente pensa em creatina, a gente pensa logo em músculo. Mas como eu falei, 5% da creatina é armazenada no seu cérebro. E tem algum impacto? Tem muito impacto. Crianças que nascem com níveis baixos de creatina no cérebro têm sérios problemas de desenvolvimento intelectuais. O seu cérebro suga muita energia do seu corpo e, como eu falei, a creatina forma ATP que dá energia para o seu cérebro também. Existem estudos que mostram que suplementar creatina pode ter efeitos nootrópicos, melhorar a cognição, a capacidade do seu cérebro de funcionar melhor, de ter alta performance. Em indivíduos saudáveis, suplementação creatina pode aumentar até 10% a creatina cerebral, melhorando a memória, principalmente a memória de curto prazo. O que eu acabei de fazer, o que eu acabei de pensar, ajuda nas funções executivas, então no planejamento das tomadas de decisões, das resoluções dos problemas e também na velocidade de processamento, de reação, o tempo que você demora para decidir algo. Então veja, a creatina vai muito além dos músculos. Claro que músculos tem tudo a ver com o cérebro, então
talvez alguma dessas melhorias seja por causa da massa e força muscular. Mas sem dúvida a creatina tem resultados em testes de inteligência e pode reverter alguns sintomas de névoa mental, brain fog, que muitas pessoas sofrem pós-Covid, onde não consegue se concentrar, fica um pouco desorientado, como se andasse nas nuvens. A creatina pode aumentar a energia do seu cérebro, fazendo com que você se livre de vez dessa brain fog. Pode ajudar no seu ânimo, pode ajudar você quando você dormiu mal ou quando você está estressado. E tem estudo mostrando que em pacientes da terceira idade, com apenas 2 semanas de suplementação com creatina, melhorou a memória. Sexto benefício, pode evitar a perda de massa muscular. A sarcopenia é a perda de massa e força muscular. E à medida que envelhecemos, se você for sedentário, pode começar já aos 35 anos, então se mexa. Quando ficamos mais velhos, essa perda de massa e força muscular se acelera nas mulheres, especialmente quando entram na menopausa. Entre os 50 e 60 anos, a perda de massa muscular média é em torno de 1,5% ao ano. E isso aumenta após os 60 anos para 3% ao ano. Imagine, entre 60 e 70 anos você pode perder 30% da sua massa, fica atrofiado e força se não se cuidar. Mas com exercício, principalmente musculação, isso pode ser prevenido e até revertido. A perda muscular não afeta apenas o desempenho esportivo, tem a ver com demência, já que falei isso no vídeo sobre sinais iniciais de demência, e tem a ver com expectativa de vida, o tanto que você vai viver. Sem contar que compromete seu dia a dia. A perda muscular vai afetar nas atividades cotidianas, como caminhar, você não vai conseguir caminhar rápido, ou mesmo ficar em pé. A suplementação de creatina pode ajudá-lo a manter a força e permanecer ativo. O seu músculo vai ter mais energia, vai ter mais água, porque a creatina, quando entra no seu músculo, ela carrega a água junto. E também, seu músculo consegue sintetizar mais proteína em uma velocidade maior. Por isso que se você estiver perdendo massa muscular, faça exercícios, coma direito, durma bem e pense com carinho na creatina. Quinto benefício, aumenta a força e desempenho muscular. A suplementação de creatina ajuda a melhorar a capacidade do seu corpo de realizar esforços intensos, principalmente aqueles de alta intensidade, curta duração, quando você levanta peso ou faz um sprint final. Como ela é matéria-prima, a creatina ajuda a reabastecer as reservas de energia muscular rapidamente, deixando você treinar com maior intensidade, levantar pesos mais pesados e fazer mais repetições. É um ciclo virtuoso. O seu exercício é mais produtivo, seus músculos crescem mais, aumenta duplamente a força e melhora o desempenho atlético. Quanto de força? Para as pessoas que já fazem exercício, pode aumentar entre 8% de força e 14% de repetições do levantamento de peso. Se você estiver destreinado, for sedentário, vai aumentar até 30% se você usa creatina. É muito, hein? Quarto benefício, reparação muscular mais rápida. A suplementação da creatina pode ajudar na recuperação muscular após o exercício. Ela reduz o dano muscular induzido pelo exercício, diminui a inflamação, especialmente fatores de necrose tumoral, interleucina alfa, melhora a regeneração muscular. Então, recuperação mais rápida e uma redução da dor muscular. Em um estudo com mulheres da Liga Americana de Basquete, 81% delas relataram melhora na recuperação muscular após a injeção de creatina. Houve melhora na fadiga, dor muscular, assim como diminuiu marcadores de danos musculares e preveniu lesões musculares. Terceiro benefício, pode te deixar mais bonito. Claro, se você vai reter mais água dentro dos seus músculos, isso leva ao aumento do volume dos músculos, deixando com que você tenha uma aparência mais atlética, fica mais definido, mais esculpido. A creatina também pode ajudar a melhorar a composição corporal, aumentando a massa magra e reduzindo a gordura corporal. Sem contar nos benefícios sua pele, pode deixar a pele mais hidratada, com uma aparência mais saudável e melhorar a elasticidade da pele, deixando-a mais firme e reduzindo a aparência de rugas e linhas de expressão. Além do mais, acredita-se que a suplementação de creatina possa promover o crescimento capilar e fortalecer as suas unhas. Segundo benefício, ossos mais duros e resistentes. Se você sofre de osteopenia ou osteoporose, preste atenção. A creatina desempenha um papel na formação e manutenção dos ossos, podendo ajudar a aumentar a densidade mineral óssea e reduzir o risco de osteoporose, especialmente em mulheres na pós-menopausa. Não só porque aumenta a massa muscular, isso tem muito a ver, músculos e ossos estão interligados, mas também por causa de uma melhor absorção de cálcio e síntese proteica. Alguns estudos sugerem
que o uso de creatina junto com o exercício de força e resistência aumenta a densidade óssea, então seu osso fica mais duro, mais resistente. Então, para aproveitar o máximo do resultado, não é só tomar creatina, faça musculação junto. Primeiro benefício, pode ajudar na saúde do seu coração. A creatina também pode trazer benefícios para a saúde cardíaca. A suplementação de creatina pode reduzir os níveis de triglicerídeos e melhorar o perfil lipídico, especialmente do colesterol VLDL, além de reduzir a homocisteína, que é um marcador de inflamação, que se estiver elevado está associado a maior risco de doenças cardiovasculares. Tem estudos pequenos que mostram que talvez possa ajudar na insuficiência cardíaca e melhorar a circulação, especialmente dos antebraços e panturrilhas. E estudos mostram que a suplementação de creatina pode melhorar a sua glicemia, então açúcar do sangue, porque pode aumentar a sensibilidade à insulina, e por tudo isso a creatina é um aliado à saúde do seu coração. E será que a creatina é segura? Sim, estudos mostram que na dose correta é um suplemento perfeitamente seguro, com muito mais benefícios do que riscos. Se você já pesquisou sobre creatina, tem vários tipos de creatina no mercado. Qual delas escolher? A creatina que tem mais estudos, a mais barata e com melhor custo-benefício é a creatina monoidratada. Ela tem uma boa absorção, boa eficácia e poucos efeitos colaterais. E se você for ver, o preço é bem mais barato. Mas se você comprou outra creatina, por exemplo, a micronizada, ela também é eficaz e também vale a pena. Agora, cuidado, no mercado brasileiro tem muita creatina falsificada. Eu ganhei uma creatina e fui checar a marca e ela tinha sido reprovada pela Abnutri. Ou seja, às vezes a creatina está barata demais e esse barato sai caro. Vou deixar o link das marcas reprovadas aqui embaixo. Quanto de creatina você deveria tomar? Antigamente, ouvíamos que era muito importante fazer uma semana de dose de ataque de creatina, em inglês loading phase, onde você tomava 20 a 25 gramas de creatina todos os dias para saturar seus músculos com creatina e depois reduziria para 3 a 5 gramas de creatina diariamente como manutenção. A vantagem da dose de ataque é que seus músculos eram saturados mais rapidamente, ou seja, demorava menos tempo para a creatina fazer o efeito máximo. Mas agora sabemos que o mesmo objetivo a longo prazo é atingido se você tomar 3 a 5 gramas de creatina todos os dias. Agora, se você fizer a dose de ataque, você deve dividir a dose em 2 tomadas ou 4 tomadas para evitar problemas gástricos ou diarreia. Mas, novamente, repito, 3 a 5 gramas todos os dias será eficaz a longo prazo. Se você estiver fora da fase de ataque e tomar mais de 5 gramas de creatina por dia, o excesso vai sair na urina. Então você estará urinando seu dinheiro fora. E melhor ainda seria fazer com que seu corpo aumente a absorção de creatina. Como? Se você utilizar creatina em conjunto com carboidratos e proteínas. Um estudo mostrou que se você tomar creatina com carboidratos ou com carboidratos e proteínas, aumenta a absorção de creatina. Então uma dica prática para você, tome sua creatina com uma vitamina banana, que vai absorver melhor e você não precisaria tomar a dose completa, 5 gramas, que é a scoop padrão. Você poderia tomar 3 gramas com o mesmo efeito. Economizaria seu dinheiro. E uma dose muito baixa de creatina pode não ter efeito. Um estudo com nadadoras mostrou que 2 gramas de creatina por 6 meses não melhorou a performance. Outro estudo mostrou que tomar 1 grama de creatina por dia durante 1 ano também não trouxe benefício. Ou seja, 1 a 2 gramas de creatina é uma dose muito baixa. Mas 3 gramas para a maioria das pessoas é eficaz. Qual o melhor momento para tomar creatina? Tomar antes ou depois do exercício? Alguns estudos mostram que o melhor é tomar depois do treino. Outros dizem que não há diferença, mas parece que há sim benefício se você toma próximo do exercício, ou antes ou depois. E melhor evitar tomar creatina junto com cafeína, que pode reduzir os ganhos da creatina. E outra dúvida frequente, você precisa parar de tomar creatina por um período, ou seja, ciclar a creatina? Não, você não precisa. Tomar todos os dias tem os melhores efeitos, além de ser seguro. Creatina funciona para todo mundo? Não. 20 a 30% da população já estão com seus músculos saturados de creatina e não veem benefícios com a sua suplementação. Se você está tomando creatina e não viu no primeiro mês um ganho de peso por causa da retenção de líquidos, que varia entre 1 até 3 quilos, provavelmente você cai nessa parcela. Quais os efeitos colaterais da creatina? O maior efeito colateral é o ganho de peso, por causa do ganho de massa magra e retenção dos líquidos nos músculos. Mas tem pessoas que podem ser sensíveis à creatina, sentirem cólicas abdominais, diarreia, especialmente se você faz aquela dose de ataque. Se você é sensível à creatina, deu algum problema gástrico, pode dividir a dose para, por exemplo, metade antes e metade depois do treino.
E creatina, faz perder cabelo? Bem, não dá para ter certeza. Tem um único estudo com jogadores de rugby que demonstrou que aumentou a dihidrotestosterona em 40% e com uma extrapolação desse dado, disseram que pode fazer perder cabelo, porque DHT tem a ver com calvície. Mas veja, se você começar hoje com exercício físico, vai aumentar sua testosterona e sua dihidrotestosterona em até 30%. Isso não significa que o exercício faz perder cabelo. Acho que você não deve se assustar. Mas claro, se você está perdendo cabelo por causa da creatina, é melhor procurar um dermatologista para tratar isso. Temos remédios eficazes no mercado para perda de cabelo, mesmo que você tenha genética. Se você quiser um vídeo sobre calvície, comenta aí embaixo que eu posso fazer esse vídeo. E outro ponto interessante é que o uso de creatina pode aumentar os níveis de creatinina. Creatinina é uma das medidas que avaliamos se seus rins estão funcionando bem ou não. Quanto mais alto o nível de creatinina, pior seus rins estão. Mas como a creatinina vem da creatina muscular, os seus níveis de creatinina podem subir. Isso não significa que seus rins pioraram, apenas que esse marcador não é tão confiável como era antes de você tomar creatina. Então não fique alarmado se os seus níveis de creatina subiram um pouco. Isso pode ser por causa do uso de creatina. É isso, creatina não é só para fisiculturistas ou ratos de academia. Se você quer melhorar o seu desempenho muscular e cerebral, a creatina é o melhor suplemento para isso. Claro que não é uma bala de prata, você tem que fazer exercício, comer comida de verdade, dormir bem para maximizar os benefícios da creatina. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Primeiro, como ganhar massa muscular depois dos 50. E o outro, como melhorar o inchaço do seu corpo. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!